vimos nesse vídeo, nesse breve vídeo, algumas coisas que foram repassadas durante o curso de Informática Aplicada, do curso Técnico em Alimentos. Então, nas aulas iniciais, vimos um pouco sobre motivação, a importância da informática para o técnico em alimentos. Aí vimos que vários processos industriais hoje em dia utilizam máquinas e são automatizados. Então, a indústria hoje em dia ela está muito informatizada em termos de automação e equipamentos controláveis por computadores. Então, vimos até o exemplo da família Jetson, né, que para fabricar a sua comida, eles solicitavam a máquina e a máquina produzia aquele alimento. Vimos também alguns conceitos essenciais da informática. Vimos um conceito, né, o que é um bit, o byte e seus múltiplos, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Conceitos importantes também como sistema operacional, como software e hardware. Vemos que software é a parte intangível, é a parte lógica, são os programas, né, dos sistemas. E o hardware não, é a parte física, constituída por fiação, circuitos, é tudo aquilo que podemos tocar. Esses dois universos são bastante extensos no mundo da informática. Ninguém hoje em dia domina tudo. Geralmente as pessoas se especializam em áreas diferentes da informática. Bem, vimos também, falamos sobre a internet, falamos sobre os principais navegadores, sites de pesquisas, a web em si e alguns aspectos de segurança. E focamos a maior parte do nosso curso nos softwares aplicativos, praticamente o pacote Office 2007. Então, desse pacote falamos sobre o Word, PowerPoint e Excel. Se bem que o Office 2007 tem o banco de dados Access, mas estava fora do escopo desse curso de Informática Aplicada. Então, falamos também, ao final da disciplina, sobre gerenciamento de projetos. Então, sobre a internet, vimos os principais navegadores. Então, falamos do Internet Explorer, falamos do Mozilla Firefox, né, e também do popular Chrome, que é o navegador que está se tornando um dos mais utilizados do mundo, o da Google. E vimos também que na internet, certo, é importante se ter segurança. Então, segurança é um aspecto essencial. Então, para se ter hoje em dia, se utilizar os serviços da internet de forma segura, é importante alguns mecanismos, como por exemplo, utilizar um antivírus atualizado, utilizar criptografia para garantir o sigilo da informação ou integridade, certo? Capacitar, treinamento, porque é importante que as pessoas saibam utilizar devidamente os recursos de informática, cópias, né, que são os backups de segurança, senhas fortes, que são aquelas senhas não só constituídas com o nome e a data de nascimento, como muita gente coloca, e sim com senhas misturadas com letras, números, caracteres especiais, como o jogo da velha, arroba e etc. E firewalls, que são paredes de segurança. Então começamos, né, sobre os softwares aplicativos, falar sobre o Word. Então vimos, por exemplo, que o Word ele é constituído, né, como todos os programas do Windows, de várias abas ou guias. Cada guia dessa tem vários recursos e elementos. Por exemplo, na aba guia início do Word há os principais recursos de formatação, como tipo de fonte, né, tamanho, justificação, se vai ser centralizado, se vai ser justificado, estilos e etc. Na inserir, podemos inserir tabelas, podemos inserir imagens, figuras e etc. Mas é interessante que vocês dominem alguns recursos, por exemplo, como este que está destacado aí, de quebra de seção e de página. Então, principalmente quando se vai se organizar um arquivo grande, uma tese, uma monografia, uma dissertação.
Então, uma seção é uma área do documento onde você pode aplicar uma formatação específica, uma numeração de página distinta, por exemplo, em algarismo romano ou em algarismo arábico, né? O formato, por exemplo, da orientação, ser retrato ou paisagem, o número de colunas, então pode ter uma determinada seção, certo? Duas colunas e numa outra seção, certo? 3 colunas. Então são recursos importantíssimos que têm que ser dominados, certo? Vimos também que o Word ele tem, por exemplo, recursos de referências, entendeu? Referências bibliográficas, né, de revisão e recursos, por exemplo, para geração automática de sumários, né, índice de tabelas, índice de figuras. Então são recursos que adiantam bastante e facilitam a vida das pessoas que vão editar documentos extensos. Depois, vimos um pouco sobre PowerPoint. O PowerPoint é um aplicativo bem simples, né, que visa a elaborar apresentações. Então, nesse slide aí, né, vemos alguns recursos básicos do PowerPoint, como, por exemplo, inserir novo slide. Se pode deletar, se pode aplicar um layout, né, onde o layout vai dizer como é que vai ficar cada slide. Se vai ter 2 partes de conteúdo, título, certo? E outro aspecto interessante do PowerPoint é a parte de design, né? Cor que ele vai ficar, entendeu? Plano de fundo, etc. Então, a guia de animação do PowerPoint é também bastante interessante, certo? Através dela conseguimos fazer efeitos especiais, então que tornam, né, a apresentação bastante dinâmica. Se bem que não é bom abusar desses efeitos. Assim a apresentação fica bastante enfadonha e tira a atenção de quem está vendo. Bem, vimos uma aula inteira sobre o Excel. E sobre o Excel nós falamos elementos principais de uma planilha eletrônica. Falamos, por exemplo, que cada quadrado desse no interior da planilha é uma célula. E que essa célula ela pode ter um número, pode ter uma data, um texto ou uma fórmula. Então, nesta figura, por exemplo, aí, nós temos destacado a forma lógica C, onde na célula E2 há um teste lógico, né? Se E4, aliás, se E4 é menor que 4, certo? É para se colocar na coluna status saudável. E se for maior que 4, não saudável. No destaque aí temos a lactose, né? Que está com valor maior do que 4, logicamente foi colocada, certo? Não saudável. Para se desenhar gráficos com Excel, basta se selecionar a região da planilha que contém os dados desse gráfico e ir na guia inserir, né, e tipo do gráfico, que pode ser colunas, de linha ou dispersão, dependendo da necessidade que se queira ver nesse gráfico. Bem, mas o que é mais interessante no Excel e que realmente quem quiser, né, se aprofundar, tem que conhecer mais um pouco de fórmulas. Então, algumas fórmulas básicas, por exemplo, a soma. Então, a soma, ela retorna, né, o total de todos os números, o somatório daquele intervalo. Vimos que o intervalo no Excel, ele é endereçado pelo endereço da célula inicial, por exemplo, A1, 2 pontos, endereço da célula final, por exemplo, A10. Então, se eu quiser somar todos os números da célula A1 até A10, eu coloco a função soma e dentro dessa função utilizo como argumento o intervalo A1, 2 pontos A10. A média, né, vai retornar a média aritmética. O mínimo, o valor mínimo, o máximo, o máximo. O si, como nós vimos no slide anterior, certo? É uma função lógica. O e e o ou. Só que o e ele retorna verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros, certo? E o ou, ele para retornar verdadeiro, basta um dos argumentos serem verdadeiro.
Bem, e por fim, nós vimos um pouco sobre gerenciamento de projetos. Falamos, por exemplo, que projeto é um empreendimento temporário. Por quê? Porque ele tem um início e fim bem definido, com o objetivo de criar um produto ou um serviço único, distinto de qualquer outro. Exemplo de projeto, por exemplo, construção de um prédio, um projeto de pesquisa, né? Um projeto para uma Copa do Mundo. Certo? E gerenciamento de projeto é vital para o sucesso de um projeto, ou seja, para minimizar, né, os riscos desse projeto fracassar. E nas figuras aí vocês veem realmente todas as atividades, que um projeto abrange. O início, o planejamento, a execução e a finalização. Na figura direita vemos, que gerenciamento de projeto envolve várias áreas. Por exemplo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de escopo, de custos, de qualidade, de recursos humanos, de integração e de riscos. Então, riscos têm que ser gerenciados, têm que ser também identificados e controlados para que o projeto possa dar certo. E vimos também um pouco de algumas ferramentas, como o Open Project, e citamos o MS Project, que é a ferramenta de gestão de projetos da Microsoft. Então seria interessante vocês verem o material que foi postado para poder se aprofundar mais nessa área de gerenciamento de projetos. Por fim, poderíamos falar horas e horas sobre informática e suas aplicações. Mas, como o próprio Bill Gates falou, a informática, é a estrada do futuro. E informática hoje em dia é essencial em todos os setores da atividade humana. E cada vez mais nós ficaremos dependentes da informática. Tem seus aspectos negativos, sociais, mas que podem ser substituídos, podem ser vistos também, onde profissões, por exemplo, são abolidas por causa da informatização, surgem outras. Entendeu? E o futuro parece ser irreversível. Realmente, dependemos cada vez mais das informáticas, todos os setores da atividade humana. Bem, eu gostaria, por fim, de agradecer, a vocês. Foi um imenso prazer, tentar repassar, um pouco do conhecimento de informática para todos os alunos. Agradeço também aos tutores, que nos ajudaram através dos fóruns, e me coloco à disposição para retirar dúvidas no ambiente EAD do Kodai, certo? Ou também via e-mail. Então, para vocês, muito sucesso. Boa sorte. Obrigado.